Queridos amigos, prezadas amigas, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Em O Livro dos Espíritos, no item 775, Allan Kardec interroga as entidades espirituais sublimes que, venerandas eram, responsáveis pela mensagem da terceira revelação. Qual é o resultado ou qual é a consequência para a sociedade dos relaxamentos dos laços familiares? E esses espíritos de escola respondem de maneira profunda, uma recrudescência ao egoísmo. Allan Kardec faz um comentário, então, a respeito dessa tese, dizendo que se os laços sociais da família se afrouxam, diminuem de intensidade, o ser humano tende a recrudescer a etapas mais primárias do seu processo evolutivo, em que o ego predominava na sua natureza, em que os impulsos arcaicos, agressivos e asselvajados teriam prioridade na conduta humana. A família, portanto, nessa colocação espiritual, recebida pelo grande codificador do Espiritismo, é a célula básica do organismo social. Aliás, é uma tese que foi desenvolvida depois, graças a Émile Durkheim, o grande estudioso das ciências sociais, que nas suas formulações a respeito de forças sociais, estabeleceu, entre várias colocações, que a família contém os elementos básicos para a formação do indivíduo, sendo, portanto, elemento fundamental para o seu desenvolvimento, para as suas relações, para o treinamento daquilo que seria o futuro cidadão na sociedade. Talvez foi graças a essas colocações de Durkheim que o grande professor e conhecido Rui Barbosa estabeleceu a famosa frase, pelo menos é a ele atribuída, que a família é a célula máter da sociedade. Essas colocações levam-nos à grandiosidade da doutrina espírita, porque as entidades espirituais que assessoraram Allan Kardec em pleno século XIX, antecedendo a essas elucubrações sociais, antecipando a essas colocações sociológicas, já havia estabelecido que na família está o pilotis fundamental, a mola propulsora do progresso do indivíduo, sem o que o indivíduo recrudesceria ao egoísmo, conforme a questão citada 775. O termo família, segundo Bachofen e outros estudiosos da família, procede do vocábulo latino famulus, que etimologicamente significa escravo dominado ou escravo doméstico. A família, portanto, provém o termo dessa colocação que é latina e que possivelmente é oriunda da Roma antiga, quando Roma conquistava as nações subjugando os seus cidadãos, e aqueles que sobreviviam às invasões romanas eram incluídos nos clãs patriarcais dos patrícios, tornando-se um dos membros fundamentais daqueles clãs, daqueles grupamentos já organizados. A família, portanto, na Roma antiga, era o grupamento que se reunia em torno da figura de um chefe, de um patriarca, não necessariamente por laços consanguíneos,
razão pela qual a palavra pedagogo surgiria a partir daquele momento, quando os escravos, as pessoas politicamente, filosoficamente, literariamente esclarecidas e que eram dominadas, eram incorporadas às famílias dos patrícios para servirem como escravos especiais, cuja tarefa seria educar os filhos dos romanos, seria instruí-los, transmitir aulas de oratória, de filosofia, aqueles que conheciam o idioma grego, também transmitir aos filhos do patriciado, já que em determinado momento da Roma Antiga, os patrícios pareceram negligenciar o seu papel junto à família, afastando-se e deixando naturalmente encarregados os escravos, portanto os pedagogos, a tarefa de instruir aqueles que eram seus descendentes. A família, portanto, procede desse vocábulo. No entanto, foi a própria lex romana, o direito romano mais tarde, que estabeleceu que a família deveria sofrer uma modificação de conceito a partir do que a família era então considerada aqueles indivíduos que se vinculavam pelos laços consanguíneos, tendo, mais uma vez, a figura do patriarca, de um chefe, como sendo a figura central. Mais adiante, na Idade Média, encontramos uma outra modificação da família, porque a família passa a ser configurada não apenas aquela de natureza consanguínea, mas principalmente aquela família consanguínea que tinha como base fundamental o casamento religioso, o matrimônio. E graças a essa hermenêutica, a essa perspectiva de pensamento, é que vamos encontrar a família sendo submetida em toda a Idade Medieval à influência das instituições religiosas, graças às quais estabeleceram métodos educacionais, já até na época retrógrados, porque o pensamento livre da filosofia grega já preconizava a maiêutica socrática, o debate das ideias, a instrução dos filhos para que eles possam raciocinar por eles mesmos. E é a partir da Idade Média que a mentalidade estabelece um slogan: quanto mais o sangue sai, mais o conhecimento entra. E toda uma metodologia catequética, castradora, profundamente perturbadora para educar a família, encarregando a religião da tarefa principal junto aos familiares. Desde as relações suzeranas e de vassalagem no período feudal, para mais tarde, as relações de outros momentos, inclusive na época da Reforma, encontramos a religião como sendo encarregada desse apropriado primeiro filho masculino para ser padre, a primeira filha feminina, primeiro filho feminino, portanto a primeira filha, para ser freira ou para se encarregar do monastério, encarregando-se, portanto, de uma autoridade que a própria família consanguínea não possuía. Mais tarde, com o alargar dos horizontes, o progresso sendo inexorável, conforme o ditado árabe, ninguém pode deter a madrugada, é natural que esse conceito sofreria uma modificação. E encontramos a partir do alargar dos horizontes do pensamento, o divorciar do raciocínio lógico e racional em relação à religião dominante, as ideias extraordinárias dos pais da futura ciência, aqueles que elaboraram a estrutura do cosmo, aqueles que, como Isaac Newton, Galileu Galilei e outros, conseguiram detectar algumas manifestações das leis cósmicas, em torno das quais a Terra também era submetida. Naturalmente, abriu-se espaço para o pensar de maneira livre. E mais tarde, o empirismo britânico, o iluminismo francês, que deveria esses dois movimentos desembocar ou contribuir de alguma forma, sem mencionar aqui o humanismo, que desde Erasmo de Roterdã a outros autores apregoava a valorização do ser humano em detrimento do sistema teocêntrico de até então, desembocaria na Revolução Francesa de 1789, quando os ideais da enciclopédia, dos direitos humanos, do iluminismo de França, da razão humana como sendo um privilégio
necessário de pensar da valorização das liberdades individuais, base fundamental de todas as éticas jurídicas, civis, sociais que deveriam aparecer muito tempo depois, apresentaria um mundo diferente, onde o poder da intolerância religiosa diminuiria ainda mais, em detrimento do livre pensamento, da liberdade de imprensa no futuro, da liberdade de expressão. Tudo isso naturalmente deveria também influenciar a família, porque a partir daí surge um novo conceito de família. A família era agora aquela fundamentada no casamento laico, na instituição civil, a partir da qual se estruturaria também os direitos, não apenas os direitos humanos, que então eram proclamados a partir da queda da Bastilha, mas também outros direitos, inclusive os pródromos, do futuro direito de família, das futuras éticas, que desembocariam na colocação a respeito da herança, os bens partilhados pelo casal, o respeito à prole, à dignidade, que seria base fundamental para pelo menos dar uma certa dignidade à família. Ideal seria que as nossas uniões, os nossos vínculos, não precisassem nem de uma instituição civil, de um ritual social, de uma colocação jurídica para sacramentar aquilo que já está sacramentado. Não obstante, porque a nossa instabilidade emocional e porque aquilo que nós mencionamos como amor, ou nosso verdadeiro amor, muitas vezes é vítima de variações, de explosões de instinto, naturalmente que as leis humanas estabeleceram algumas estruturações para que a família não fosse prejudicada diante da conjuntura dos indivíduos. E é natural que surja o casamento laico, a instituição do casamento. E as instituições do futuro, repetimos, direito de família. Mais adiante, encontramos um outro momento de irrupção de uma nova conceituação, quando houve a chamada Revolução Industrial, desde o final do século XIX e até as 2 primeiras décadas do século XX, quando as famílias passam a se reunir em torno das grandes indústrias, porquanto era aquela fonte de manutenção da família, a fonte de renda, uma nova mudança na carga de trabalho, no assalariamento dos indivíduos. E é natural que essa família em torno das indústrias sofresse uma nova configuração, uma nova modificação. E é nesse período que, após as 2 grandes guerras mundiais, a primeira da Alemanha de Bismarck, de 1914 a 1918, e a segunda mais conhecida, entre 1939 e 1945, que geraria o famoso Holocausto e a tragédia do Terceiro Reich, que a humanidade ficou conhecendo, que influenciariam também as famílias. Segundo os especialistas, a partir desse momento houve uma profunda modificação, porque os lares perderam vários indivíduos, especialmente os pais, os chamados patriarcas, a figura do pai de família, aquele que até então, em geral, era o único provedor, mantenedor da família. As famílias, segundo ainda os especialistas, especialmente o jurista suíço Bachofen, perderam inclusive os sobrenomes, muitos sobrenomes, na primeira metade do século passado, portanto do século XX, perderam os seus sobrenomes, desapareceram em face da guerra. E é nesse momento que a família sofre uma nova modificação, porque a mulher que até então estava do lar passa a ter necessidade de trabalhar, de sair um pouco mais do lar, de desenvolver as suas aspirações para a manutenção da família. Em paralelo, os movimentos de emancipação da mulher, os movimentos da liberdade feminina, tudo isso, todos esses movimentos muito nobres, muito justos, porque até então, de maneira geral, a mulher muitas vezes era tratada como uma serva, uma escrava, sob a imposição e a violência dos hormônios masculinos, da força masculina e dos caprichos asselvajados do homem, que a submetia. E a partir desse momento a mulher ganha mais dignidade, determinadas autonomias, passa a usufruir também de uma carreira, de determinadas aspirações, de ter o seu lugar ao sol, não apenas ser mãe, cuidar dos filhos, de estar em casa, mas também tem as suas aspirações
ter o seu desenvolvimento intelecto-moral fora de casa. E naturalmente isso geraria outras modificações. Porque a partir desse momento que a mulher fora de casa, naturalmente não teria mais na sua presença a figura daquela cuidadora, daquela pessoa que estava cuidando e que muitas vezes cuidava da família extensa, não apenas os filhos, mas também os avós, isso é, os pais dela, os sogros, os pais do marido. E então passa-se, a partir desse momento, final da primeira metade do século XX, que surge no mundo, na Europa, dos Estados Unidos e no mundo em geral, as primeiras instituições, as instituições escolares em regime integral, as instituições para crianças, as instituições para idosos, para muitas vezes dar a esses indivíduos a atenção, o lazer, a recreação, o entretenimento e os cuidados que agora a família muitas vezes não podia dar. Tudo isso foi um efeito do desenvolvimento, e a família passa a se constituir de maneira mais reduzida, agora chamada família nuclear, os pais e os filhos, que se constituiriam como sendo a base fundamental da família em face da ascensão e do desenvolvimento dos dois membros. É natural que até hoje os especialistas ainda perguntam, cuja resposta ainda não possui, porque faz-se necessário alguns anos ainda de estudo para se ter uma resposta sem preconceito, até onde a mulher pode naturalmente sair de casa, desenvolver os seus valores. É claro que tudo isso foi uma conquista, mas há naturalmente alguns questionamentos, porque ninguém substitui a presença da mãe. Por melhores que sejam os funcionários remunerados, eles são funcionários remunerados. E não se dá para exigir dele o afeto gratuito, o sentimento que eles não têm, porque eles são pagos para determinadas tarefas. Mas o sentimento de amor, o cuidado, o afeto, não se pode exigir, porque deve ser espontâneo. E é natural que o excesso da ausência dos dois genitores, tanto o homem que sempre, de alguma forma, se justificou como sendo liberado do compromisso para com a família, porque a sua tarefa era apenas manter a família do ponto de vista econômico, que necessita também da sua figura, como a figura feminina, a mãe, que tem uma presença fundamental e que ninguém substitui. A presença da mãe, segundo os psicanalistas, segundo os autores das mais modernas experiências psicológicas, é insubstituível e é modelar, mesmo quando a conduta da mãe não é digna de ser modelada. Permanece no inconsciente. E naturalmente que ninguém a substitui. E é natural que sofra a família uma nova modificação. A família nuclear, a família pós-revolução industrial. E naturalmente os excessos, porque paralelo a esses movimentos vieram outros, ou pelo menos um interferindo no outro. Herbert Marcuse, o filósofo da Universidade de Berkeley, na Califórnia, proclamou, diante das guerras que se sucediam, e depois da Segunda Guerra Mundial, era natural que a humanidade não queria repetir a mesma tragédia. E houve mais tarde a Guerra do Sudeste Asiático, a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã e outras. E Herbert Marcuse, representando um novo ideal, levanta-se e vai dizer: paremos de fazer a guerra. Vamos parar com essa guerra suja, como se houvesse guerras limpas. Vamos parar com as guerras sujas. Vamos parar de fazer guerra. Vamos fazer amor. Em verdade, essa frase não é nova. É de Platão. Quando Atenas e Esparta entravam em guerra, em determinado período, contra a tradição histórica, Platão declarou que era necessário que as duas cidades-estado da Grécia parassem de fazer guerra e fazessem amor. Naturalmente no sentido éstico, no sentido estético, no sentido filosófico da palavra, isto é, a solidariedade, a paz, a diplomacia. E aquele filósofo agora repetia a frase platônica, que tinha agora uma conotação diferente, e seria um verdadeiro patrocínio, esse slogan, para o movimento da contracultura, para o movimento alternativo que surgiu a partir da década de 60, patrocinado também pelas músicas extraordinárias, pelas músicas do rock and roll que surgia, desde Elvis Presley, um homem alto, caminhoneiro que tinha servido no exército e que tinha um certo molejo na cintura, até os Beatles, que eram 4 jovens da sua Liverpool,
que começaram a compor músicas muito simples, desde músicas que falavam da barbearia onde eles iam, até o supermercado que faziam compras, até a solidão que alguns deles experimentavam. A dupla, composta por dois compositores famosos, um deles com músicas geniais, originais, e outro com músicas doces e melancólicas, deveria influenciar o mundo inteiro. Mais tarde, o próprio John Lennon aparece para dizer: o sonho acabou. O sonho hippie, o sonho das roupas coloridas, o sonho de contestar os valores de então, porque ao lado dessas músicas maravilhosas, dessas mensagens musicais extraordinárias, realmente muito belas, ao lado desse espetáculo artístico, houve toda uma mentalidade que seguiu a mentalidade do Woodstock, o show que reuniu milhares de pessoas, 3 dias sem parar de sexo, drogas, orgias no meio da rua e rock and roll, como se falava na época. Era toda uma mentalidade para contestar os valores então estabelecidos, para se fazer, conforme o poeta popular brasileiro, uma sociedade alternativa, para se apregoar uma nova mentalidade, de uma sociedade que deveria lutar contra os valores já estabelecidos, que eram conquista da civilização, voltar aos tempos bárbaros, não tomar banho, viver sem higiene, a promiscuidade sexual, viver de trabalhos artesanais, apenas, e negligenciar outros valores da cultura e da civilização, o uso da maconha e de outras drogas que começaram a encher no Ocidente com uma violência muito grande. Sempre houveram. Mas a partir daquele momento, o ópio, que já era conhecido, a maconha e mais tarde a cocaína e outros ganharam poder destrutivo e interesses econômicos por detrás. Do Oriente encheram o Ocidente. E o mesmo aqueles ídolos, como Jimi Hendrix, o próprio Presley e alguns dos Beatles foram vítimas da toxicomania, do vício, da dependência, da drogadição. E naturalmente que a família era influenciada. Porque um dos slogans do movimento hippie, patrocinado também pelo existencialismo de Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, que com sua companheira Simone de Beauvoir apregoava o existencialismo como sendo viver a cada momento, viver os prazeres, porque Sartre foi vítima da Segunda Guerra Mundial, viveu nos esgotos de Paris, nos campos de concentração, e ele dizia: a moral é muito verbal. As pessoas falam em ética e moral, mas quando estão diante da sobrevivência, querem fazer tudo para viver. Então não existe ética, não existe moral. Vamos viver cada momento. O existencialismo. E houve várias personagens que representavam esse ideário, desde Juliette Greco, aquela que se casaria com C.S.B. DeMille, aquele que nos deu o filme Os 10 Mandamentos, até Mary Quant, a magérrima inglesa, que inventou a saia, ou melhor, suspendeu a saia. Suspendeu tanto que hoje quase não se usa mais saia. Mas era, portanto, uma apologia a uma nova mentalidade. A mulher ter domínio sobre o seu corpo, o homem, as pessoas terem certas liberdades, naturalmente descambando para excesso, para a libertinagem, para o desrespeito, para a promiscuidade. E mais tarde, a década de 70 e 80, foi o fruto da droga, mais tarde da AIDS, e de uma série de consequências lamentáveis, porque aquela mentalidade não sobreviveu uma geração. Aqueles que continuavam na empolgação hippie do hedonismo desenfreado tiveram que usar drogas para fazer na imaginação aquilo que o corpo já não fazia mais, porque o corpo tem limites, tem as suas sensações, e os seus limites, quando extrapolados, o corpo já não atende, mas a mente viciada continua querendo mais. Há sensações imediatas que só nas drogas alucinógenas, nas drogas aditivas ou nas fugas espetaculares, pela violência ou pelo suicídio. A família, portanto, sofreu, porque um dos slogans, talvez influenciado pelo existencialismo de Sartre, que talvez foi um dos pais do ficar aqui para nós, porque o relacionamento dele com a sua Simone de Beauvoir era uma espécie de ficança. Cada um ficava e ia embora de vez em quando. E esse, naturalmente, foi um dos pródromos para mais tarde influenciar a nossa cultura, porque o movimento hippie declamava: família, casamento, são instituições ultrapassadas, são instituições vencidas, são conceitos do passado. Família, casamento, ética, são coisas do passado. É moral do passado, moral vitoriana.
Era, portanto, uma das propagandas do movimento hippieísta, do movimento da contracultura, e é natural que a família sofreria, como, por exemplo, muitos filhos órfãos de pais vivos, a falta de convivência. E hoje nós temos ainda as consequências, a depressão na juventude, os conflitos familiares, o abuso sexual, a droga. Raríssimos são os lares hoje que não possuem pelo menos um dos membros vítimas da drogadição. Todos os lares praticamente tem algum dos seus membros vítimas do vício, da dependência, da drogadição. A família, portanto, sofreu essa influência. E os especialistas hoje se perguntam como fazer. O que fazer? O que falta? Várias teorias são estabelecidas, entre elas um psicoterapeuta alemão que foi vítima do nazismo, considerado por Hitler e pelo governo hitlerista como sendo inimigo do Estado. Esse homem extraordinário, que além de psicoterapeuta foi sacerdote, mais tarde abandonou o sacerdócio católico, se tornou teólogo, filósofo, se tornou também estudioso de teatro, especialista em psicoterapia, em psiquiatria, em psicanálise. Esse homem que também é escritor emérito, tem especialidade em antropologia ainda encarnado, vai estabelecer uma nova estruturação para a alma humana e vai se deter depois naquilo que ele chamou de movimentos da alma para estudar aquilo que ele deu o nome de constelação familiar. E Bert Hellinger estrutura uma nova teoria chamada constelação familiar, que hoje é uma nova terapia, uma nova psicoterapia dentro da ciência psicológica para intervir, para ajudar, para auxiliar o sistema familiar. Bert Hellinger estabelece que a família é um todo que tem um equilíbrio. E quando há um desequilíbrio em uma parte, toda a família tende a compensar aquele desequilíbrio de uma forma, seja reforçando e piorando a situação, seja tentando sanar aquela situação que ficou mal estabelecida. A consciência, dizia ele, estabelece mecanismos de compensação. E o indivíduo no grupo também tem a tendência de estabelecer compensações. Basta alguém em um grupo harmônico ser agredido que todos se voltam para a pessoa agredida, para tentar intervir, para tentar ajudar. E ele estabelece uma teoria muito bela e profunda, a constelação familiar, na qual ele estabelece 3 ordens principais, que eles chamam, essas ordens são leis da consciência, que desbordam em leis familiares, que eles chamam 3 ordens do amor. E ele diz: a primeira ordem do amor é a ordem do amor do pertencimento. Ele diz que todo grupo que tem determinados vínculos tem a tendência a ter uma sensação e querer ter uma sensação de pertencimento naquele grupo. Daí porque a exclusão muitas vezes é trabalhada quando alguém exclui alguém do grupo, o restante do grupo tem a tendência de tentar compensar aquela exclusão, de tentar solucionar, a não ser que todos voltem, e mesmo assim o equilíbrio fica ameaçado e que vai fazer que mais tarde outra exclusão apareça. Ele diz nas suas formulações, e que é necessário esforçar-se para incluir sempre os indivíduos e que todos se sintam incluídos no mesmo grupo. A segunda ordem do amor, ele chama de ordem das trocas, do dar e do receber, e que esse dar e receber tem a ver com a necessidade psicológica do grupo de ser saudável. Todos temos necessidade de compartilhar experiências. O dar e receber não quer dizer necessariamente algo material, mas o compartilhar vivências, emoções, porque o ser humano é um animal gregário, tem um instinto gregário que necessita do outro para sobreviver, segundo os sociólogos e antropólogos. E a terceira ordem, ele chama a ordem da hierarquia. A necessidade de hierarquia no grupamento familiar. O pai, a mãe, os filhos, os avós. Os filhos nasceram depois. Podem até ser mais inteligentes, mas há uma hierarquia. Podem até ser mais sábios, se for o caso, mas existe uma hierarquia. Da mesma forma que a hierarquia de baixo para cima, entre aspas, daqueles que vieram depois, deve respeitar essa ordem. Também daqueles que estão em cima, entre aspas, para baixo, deve ser respeitado. Daí porque os avós não devem passar por cima da ordem dos pais para educar os netos.
Os avós têm uma participação, diz ainda Bert Hellinger, essencial, de colaborar na educação dos netos, mas não tomar para si a educação que pertence aos pais. Porque aqueles filhos são filhos deles. E os avós colaboram, com algumas exceções, é claro. Algumas exceções. Mas, no geral, os avós devem estar sempre colaborando, equipando os pais com a sua experiência e não fazendo a tarefa que cabe aos pais. Porque isso já é um desequilíbrio e uma agressão à terceira ordem do amor, que ele chama a ordem da hierarquia. Todas essas colocações são admiráveis. Mas a doutrina espírita antecipa essas colocações de Bert Hellinger. E Bert Hellinger hoje só confirma, comprova que os elementos que a doutrina espírita estabeleceu em pleno século XIX eram verdadeiros. Porque quanto mais a ciência avança, mais se aproxima das formulações, das elucubrações que a doutrina espírita estabeleceu por meio de Allan Kardec. Porque foi Allan Kardec que estabeleceu no item 695 que pensar do casamento, do matrimônio, para a consolidação da família, seria naturalmente contrário à lei divina. E os espíritos responderam, é um progresso na marcha da humanidade. E Allan Kardec faz uma nota dizendo, a monogamia é uma conquista da nossa evolução. No passado era a poliandria, depois a poliginia, a poligamia feminina, a poligamia masculina, o período matriarcal, depois o período patriarcal, e mais tarde a monogamia, que é uma conquista, porque a monogamia dá ao indivíduo uma ética, o respeito pelo outro, a consolidação e o equilíbrio para a prole, porque na monogamia o indivíduo vai ter atendidas as suas necessidades emocionais, as suas necessidades sexuais, para a sublimação dos sentimentos através da convivência. Porque só se ama quando se convive. O estímulo inicial, a simpatia que brota é serotonina ou adrenalina na corrente sanguínea. Esse aluvião, essa simpatia que vem imediata não é verdadeiramente um sentimento de amor, mas sim uma irrupção fisiológica, uma sensação, uma projeção de determinadas fantasias. O amor se tem na convivência. E quanto mais se convive, quando o amor é verdadeiro, mais se ama. Porque o amor não é um reservatório d'água que vai pingando, acabou, amor, acabou. Quando se acaba, acaba o desejo. O amor, quanto mais se expande, quanto mais se convive, mais se expande. Porque os sentimentos tendem a expandir e não a diminuir. Essa é a tarefa e a essência do verdadeiro amor. E Allan Kardec pergunta no item 696, que efeito teria para os indivíduos se não houvesse mais casamento, se houvesse a destruição do casamento e, portanto, da família como é estabelecido? E os espíritos responderam, voltar-se-ia à vida dos animais. E Allan Kardec dá uma nota, voltaríamos às relações sexuais fortuitas, aos impulsos sexuais automáticos do reino animal, apenas para a reprodução, para a perpetuação da espécie, sem naturalmente o desenvolvimento da emoção, do sentimento que a convivência pode dar. Eu costumo brincar e falo aqui várias vezes. Pessoas aqui dizem, como fulano de tal é maravilhoso, como Beltrana, eu queria... Vai viver com ele. Vai conviver. Eu vejo pessoas dizendo isso e aquilo. Eu vi certa vez uma senhora dizendo, olha para isso, para Roberto Carlos, isso que é homem. Não é aquilo que eu tenho lá em casa. Eu fiquei imaginando o que ela tinha em casa. Mas vai conviver. Na maioria desses indivíduos que apresentam-se na mídia, são indivíduos insuportáveis na convivência. Que sorriem porque estão ganhando para isso. Que apresentam-se simpáticos, mas a maioria deles tem instabilidade emocional. Tem neurastenias muito graves. Tem inquietações e distúrbios de conduta. Alguns dos quais usam droga para ficar bem diante dos holofotes e dos spotlights. Mas que na convivência apresentam a sua verdadeira intimidade. Porque tudo isso é fantasia. É muito bom amar alguém que está no Japão. Amar alguém que está à distância. Mas o amor verdadeiro se flui na convivência. Porque enquanto a gente ama à distância, nem ele nos conhece, nem nós nos conhecemos. Então a gente não ama a pessoa, ama a projeção da nossa fantasia, do nosso ego que a gente colocou na pessoa. A gente imagina a pessoa de uma forma e fica amando aquela ilusão, que nem a pessoa é, nem nós somos. Na convivência a gente descobre outro e o outro nos descobre.
que é uma maravilha, porque eu posso aqui sorrir para vocês, dizer, vai chegar em casa, minha mãe olha para mim e diz, eu sei o que você está pensando. E desmascara mesmo, porque nos conhece na intimidade. O Espiritismo, portanto, vem nos dar uma ética diferente e vem nos dizer que a família não é apenas o conglomerado de pessoas de uma mesma árvore genética, mas são espíritos imortais. Espíritos que têm um vínculo atual e que podem ter vínculos do passado, que agora retornam para aprender mais, para sublimar experiências e para desenvolver o seu caráter. A família não é apenas um grupo consanguíneo ao acaso. Nós temos a família, não que merecemos, mas a família que precisamos para evoluir. Eu vejo muitas vezes dizendo assim, o que é que Deus fez comigo? O que é que eu fiz a Deus? Eu não tenho minha família, essa família não é minha, eu não sou dessa família. Deve estar de brincadeira. Nós estamos na família que precisamos para evoluir. É aquela família, não é a família que merece, porque se merecesse, merecia algo pior. É a família que precisa para forjar o seu caráter, para amadurecer, para desenvolver. Joana de Ângeles Espírito vai recentemente, apoiada na tese de Bert Hellinger, ampliar o pensamento de Hellinger na nossa forma de entender, no seu livro Constelação Familiar, onde ela vai dizer de uma maneira metafórica que o Sol representaria a figura do pai, o recurso que o Sol dá, a luz, o calor, a manutenção, a segurança. A mãe seria a figura da lua, a ternura, a suavidade. Os filhos seriam os astros menores. Aqueles rebeldes seriam cometas que iriam adiante. Tudo isso está muito bem colocado e ela vai examinando nesse livro fantástico. Cada capítulo dedicado a um aspecto da família. A tarefa dos avós, os pais, os filhos, as relações de amizade, os filhos adotivos, os filhos de apenas um cônjuge, os filhos que vêm depois. Tudo isso para se ter uma ideia da dimensão que é a família, mas que não é por acaso que a família proporciona a reunião de espíritos para o progresso do ser, com base na reencarnação. Allan Kardec vai dizer que é na reencarnação que a família aumenta ainda os laços, contrariando a tese de algumas pessoas cuja ignorância a respeito da reencarnação faz com que elas digam a reencarnação destrói os laços familiares. Pelo contrário, porque sem a reencarnação a nossa família seria o resultado ao acaso do espermatozoide fecundo do óvulo e da mesma árvore genética. Não teria nenhum vínculo de afinidade, senão o acaso biológico. Mas a reencarnação vem dizer que os nossos vínculos podem ser de antanho, ou pode ser de agora e que estão sendo estruturados para amanhã. Que os laços do sentimento não são do corpo. E aí Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, vai dizer a família pelos laços consanguíneos, a família pelos laços materiais e a família pelos laços espirituais. Aqueles vínculos que são apenas biológicos, porque são encontros de primeira vez agora. E aqueles vínculos que têm laços anteriores de antipatia ou de simpatia. E que agora retornamos no mesmo clã para ampliar o afeto, se fosse o caso, ou para superar ressentimentos do passado. Razão por que há tanta dificuldade no lar. A reencarnação que explica. Parêntese. Eu contei certa vez, recentemente, que vi na internet uma foto que me marcou muito, que me chamou a atenção. Porque a foto tinha uma criança de 5 anos de idade, olhando de maneira triste para um ponto longínquo, e uma frase embaixo dizendo assim: essa criança está enxergando pela última vez, porque logo mais ela vai passar por uma cirurgia, vítima que é de câncer nos olhos, e aí vai se fazer necessário extirpar os seus olhos, para que a sua vida seja salva, para que ela não seja vítima do espalhamento cancerígeno. E era a colocação. Eu, quando vi essa cena, fiquei meditando, e concluí somente a reencarnação para explicar. Porque o que é que uma criança de 5 anos fez para viver uma monstruosidade dessa? Senão através da reencarnação. Porque a reencarnação vai dizer que aquela criança é só a criança no corpo, mas que é o espírito antigo, que é aquela criança que foi um espião, um assassino profissional, que utilizou da visão para matar, para destruir vidas, para causar muito sofrimento.
fofoqueiros profissionais, destruidores de sentimentos, e voltam para passar pela grande dor da ausência da vista, ou da ausência de qualquer situação, da limitação de qualquer situação, para que pela falta o indivíduo dê valor àquilo que ele não deu e desperdiçou no passado. Só a reencarnação para explicar algumas situações, sem o que a justiça divina não seria possível de ser lógica. Não haveria justiça divina sem o processo reencarnatório. Na família também. Emmanuel, o espírito nobre, através do médium Chico Xavier, no livro Ideal Espírita, capítulo Em Casa, vai dizer: ninguém foge à lei da reencarnação. O esposo de hoje alcoólatra é aquele mesmo que a gente abandonou e bebeu até morrer, e agora volta vítima da mesma tendência alcoólica do passado, para exigir de nós abnegação e paciência. A mulher toxicômana e rebelde, ciumenta e possessiva, é aquela que foi vítima da nossa traição e que volta agora com os ressentimentos e com o trauma vivenciado no passado. O filho rebelde ingrato, que nos criva de aflições sem termos feito praticamente nada, é aquele mesmo filho que sabe que abandonamos, que deixamos na rua, que entregamos em determinados locais, que o abandonamos e que volta agora ao nosso lar em outra conjuntura, guardando no seu inconsciente ressentimentos, que ele próprio nem sabe porquê, mas tem antipatias. A reencarnação vai explicar esses vínculos e através da consciência nós superarmos, porque é uma verdadeira estratégia da providência divina. Se eu matei alguém no passado, assassinei alguém, nessa encarnação eu recebo esse alguém como filho. Portanto, tirei a vida, agora dou a vida. Como dizia Chico Xavier, a gente acarreta a dívida no atacado e vai pagando a prestação. Porque agora, a dívida que contraímos no homicídio, a gente vai pagando aos poucos. Aí vai orientando, vai educando, leva para a escola, etc. Vai dando valores. Lentamente, quando nós dois desencarnarmos, mesmo que nós nos recordemos do fato anterior, do homicídio, do assassinato, a experiência mais recente é de pai e filho. O que supera aquele ressentimento do passado. O que faz com que nós superemos, mesmo quando nós recordemos do trauma anterior. Porque nessa conjuntura nós somos família, nós conseguimos superar. Mas é na família, portanto, que temos os maiores desafios. Maiores desafios. E por isso exige hoje o apertar dos laços familiares. O pai, a mãe conversar com os filhos. Se há necessidade de trabalhar muito bem, mas equacionemos o tempo para termos tempo com os nossos filhos. Conversar, dialogar, para dar segurança emocional. Porque muitas vezes o profissional remunerado não vai dar. Se o profissional remunerado é necessário, muito bem, mas ele vai colaborar. Não vai ser que nem algumas mães que sabem o que os filhos estão fazendo pelo profissional. Ele comeu, ele dormiu, ele almoçou, ele foi para a escola, porque não entra em contato absolutamente em nenhum momento. É necessário equacionar, se for o caso, trabalhar até menos. Mas conviver. Conviver, porque os pais não são espécie de banco central para os filhos. Empresas que fornecem coisas, são educadores. Não estão para dar presente, mas para se fazer presente. Na conversa, no diálogo. Conversar com os filhos. Não apenas pelo computador, como nós mencionamos em última situação aqui. Conheço pais que dizem assim, se gabando: eu converso com meu filho pelo computador. Ele no meu quarto, ele no seu quarto e eu no meu quarto. Nós dois conversando pelo computador, via câmera, via chat. E eu disse: muito bem, mas enquanto ele está conversando no computador com você, ele está abrindo outros sites. E ele ainda é uma criança. Você é adulto, você é responsável. Por que você não bate na porta dele e vai ver quantos sites estão aí de pedofilia, de agressividade, sites que programam o suicídio. Já contei aqui que jovens americanos têm ligado a câmera do computador e dado um tiro na cabeça diante da câmera, jogando a imagem pela internet. Portanto, filmando o próprio suicídio. Sites de cocaína, de droga, onde o indivíduo faz um pedido e recebe a droga em casa como se pede uma pizza. E se paga tranquilamente. Na internet nós podemos fazer qualquer coisa hoje. Então é necessário também a convivência, não apenas falar com o filho pelo computador. O dialogar. Para depois o pai não ficar com drama de consciência quando perceber o seu filho com tendência pedófila. A sua filha com as manifestações da anorexia, das síndromes do mundo moderno, vítima do estresse, da insegurança, da inquietação.
Porque tudo isso são também situações vítimas da falta de segurança íntima. Que faz que, por exemplo, a pessoa, no caso da menina, olhe-se e sempre se enxergue obesa. E acredite que a beleza está na ausência total de gordura no corpo, que é um transtorno dos mais graves, entre outros transtornos. Exigido, pressionado pela mídia, pelos veículos de comunicação, mas sem uma referência. Falta em nossas famílias atuais aquela figura da mãe, que senta com o filho para orar, para dar também um sentimento religioso. Que o filho sai, quantas mães dessas no passado que ficavam esperando. Eu conheço um amigo que dizia, Flávio, eu saía para as minhas farras, saía, mas minha mãe dizia, eu já tinha 18 anos, minha mãe dizia, não, eu não vou te dar a chave de casa, eu quero abrir a porta quando você chegar para ver você. Olhar você, examinar, ver como é que você está cheirando, etc. Cheirar você, ver. E um dia eu cheguei às 3h pouca da manhã, um amigo meu, e ela, ali sentada, algo sonolenta, mas segurando, eu fiquei arrependido. E a partir daí comecei a mudar de conduta. O exemplo dela, falta-nos, portanto, e muitas vezes ela me recebia sem crítica. Olha, eu deixei uma comida no forno, não é que não me matava, porque é o exemplo, a nobreza, falta-nos essa convivência, esse diálogo. Temos visto pais disputando com o filho, pais que disputam com o filho para ver quem faz mais pega na rua, quem corre mais no carro ou apostando corrida, quem se envolve com mais mulheres fora e mantém segredo da mãe. Mães que disputam com a filha para ver quem é que usa mais silicone, quem é que coloca o biquíni mais menor, o que se torna uma situação até ridícula aqui para nós. Tudo isso são, portanto, efeito da nossa imaturidade e da nossa ausência do senso familiar. Espíritas, inclusive, que nós já citamos aqui. Eu, certa vez, fui uma casa onde eu fiquei hospedado, porque eu fui fazer uma palestra no interior, e essa casa era de uma família de espíritas, um casal que tinha 5 filhos. Cada filho tinha o nome de um espírito conhecido. O mais velho era Emmanuel. O caçula era Bezerra de Menezes. Então era ótimo assim quando, por exemplo, Emmanuel batia na Sheila, Joana de Ângeles pirraçava no Kardec. Era uma maravilha. Não adianta só colocar nome de espírito de escola nos membros familiares que vai achar que eles se tornariam anjinhos por isso. Portanto, a convivência ficava até algo engraçado. Naturalmente que vale a pena investir no conversar. A mim me surpreende pais espíritas que diz para mim, não, eu não vou falar para os meus filhos sobre espiritismo porque eles não compreendem. Como não compreendem? Esses meninos compreendem computador melhor do que a gente, compreendem coisas da internet, da tecnologia, que nos dão aulas e não vai compreender a doutrina espírita. É porque os pais ou não conhecem o espiritismo, ou têm vergonha e constrangimento de ensinar o espiritismo, não tem base, ou naturalmente querem se liberar do compromisso de também orientar religiosamente os filhos. Na evangelização, nós vemos isso. Pais que dizem, não, eu não vou me levar para a evangelização. E quando eu vejo, não é porque os filhos não querem, é porque eles não querem ter o trabalho de levar no dia da evangelização, porque às vezes é sábado de manhã, é domingo, então querem dormir até mais tarde. Muito bem. Certa vez, eu vi alguém conversando com outro, um dirigente do centro espírita conversando com o pai, e o pai dizia assim, não, mas sábado de manhã é o momento que ele tem para descansar um pouco mais, estudou a semana inteira. Você não podia colocar outra hora? E aí o dirigente diz assim, pode ser sábado de tarde. Ah, mas sábado de tarde é o momento que ele vai passear, que ele vai se divertir. Ah, mas você tem um sábado de noite. Mas sábado de noite tem a novela que ele pode perder. Exato, então domingo. Ah, mas domingo ele tem que fazer as tarefas da semana. Não pode ser. Então, segunda pela madrugada, meu senhor. O horário que o senhor me disser, eu deixo. Então é uma desculpa para ele, sim, não levar o filho. E eu costumo dizer, se o filho seu não quiser ir para a escola, ele vai mesmo assim. Se ele estiver doente, você levar no médico, ele não quiser ir para o médico, ele vai mesmo assim, vai obrigado, não tem que querer. Ele é pequeno ainda, ele não tem discernimento. E para o dentista, ele vai para o dentista que eu escolher, que eu levo ele. E por que na religião ele vai escolher? Porque na religião ele vai ter discernimento para optar. Ele precisa também de orientação. É muito melhor orientar agora e depois ele vai escolher a sua religião ou não religião. Mas é necessário que ele tenha pelo menos um conhecimento antes. É muito melhor a terapia preventiva do que a terapia curadora quando o mal já está instalado. É muito melhor prevenir do que quando, por exemplo, um vício, uma situação está instalada para superar muito mais difícil. Então falta-nos uma orientação religiosa nos tempos atuais, onde a nossa educação é vista apenas
para formar o indivíduo. Então o indivíduo faz balé, faz tai chi chuan, faz yoga, faz chinês, japonês, inglês, faz musculação, faz boxe, faz jiu-jitsu, Krav Maga, que agora está na moda, musculação, tudo. Ensina-se, forma seu filho para eles serem empreendedores, para que eles ganhem muito dinheiro, mas não se ensina para eles serem éticos, para que eles sejam felizes. Que é que adianta o indivíduo muito realizado financeira, socialmente, profissionalmente e frustrado, depressivo, inquieto, revoltado? É necessário, portanto, ter uma educação também que abranja a essência do indivíduo. E a doutrina espírita vai dizer assim: a educação é base fundamental para a nossa família. Não quer dizer aqui que não possa mudar algumas estruturas familiares, como é o caso do divórcio. Allan Kardec, examinando o divórcio, vai dizer que a indissolubilidade do casamento não está nas leis divinas, são costumes humanos, que vale a pena nós, aqueles que somos espiritualistas, cristãos ou espíritas, treinando, porque temos o conhecimento, treinar a afetividade, não separar por qualquer coisa, abnegar-se, insistir, porque às vezes aquilo vai ser superado, é uma crise, é uma situação. Quando nós vimos que 2 semanas depois se separam, por imaturidade, porque não pensaram muito ainda, não treinaram a convivência. Então é necessário, portanto, insistir. Mas, diz Allan Kardec, o divórcio é uma lei humana para separar aquilo que já está separado. Muda-se às vezes uma configuração, mas a família permanece. O vínculo permanece. O amor permanece, porque o amor transcende aos papéis. O papel de marido ou de ex-marido, de esposa ou de ex-esposa, de filho. É o amor, é um sentimento único, que se expressa através dos papéis e se demonstra através de algumas ações específicas, a depender do nível de intimidade, o nível de relação. Vale, portanto, a pena insistirmos nos bons propósitos, insistirmos na ação do bem. E para concluir, ainda sobre a família, gostaria de repetir uma história que já contei aqui em outras oportunidades, que ilustra muito bem o que eu estou contando. Viajando em uma cidade para fazer palestra, há algum tempo atrás, eu ficava hospedado em uma casa cuja família era muito desestruturada. Por conta de uma pessoa, um membro, tentava desestruturar a família. Era uma família de várias irmãs. Eram 7 irmãs, 7 filhas. E os pais. Os pais, especialmente ele, o senhor, que era espírita militante da cidade, e que me abrigava em sua casa, para que eu fizesse palestra no centro dessa cidade. Já tem mais de 8 anos que eu vou, quase que todo ano, para esse local. E essa família tem uma filha, a filha mais velha, as outras filhas casaram, foram adiante, mas a filha mais velha permaneceu em casa, ingrata, agressiva, violenta, instável emocionalmente, crivava no pai aflições que a nós nos sensibilizavam. Em algumas situações, quase chegava à violência física. Ela, uma mulher já de 35 anos, e ele, um senhor de quase 70. Aquilo nos sensibilizava. Chegamos, às vezes, a apartar algumas brigas domésticas. E aquilo nos doía muito, porque nós víamos o sofrimento dele. A dor daquele pai, que era espírita. E certo dia, depois de uma briga que se tornou quase uma tragédia dentro de casa, feita de ameaças, de agressões, ele, muito dolorido, sentou, nós conseguimos apartar, eu e a senhora, e algumas pessoas que estavam ali também fazendo uma refeição, e nós sentamos, e eu comecei a conversar com ele. E ele dizia para mim: Flávio, se ela pudesse me matar, ela me mataria, não mataria? Eu mataria, sim, senhor. Eu acho que sim. Ela me odeia, não me odeia? Odeia, sim, senhor. E ele começou a falar, e eu comecei a passar mal. Não sou médium, mas comecei a passar mal, entrei em transe, numa situação como se houvesse uma tontura, uma espécie de crise de labirintite. Fiquei pálido. Ele percebeu a minha reação e eu tive uma experiência psíquica. Eu vi ele com a outra fisionomia entrando numa casa de prostituição, indo ter um relacionamento com ela, com a outra aparência também. E depois do ato sexual, um crime hediondo passional, onde ele a estrangulava no momento final, depois do ato sexual, e ela morria asfixiada, dizendo: você vai me pagar, você vai me pagar. Eu voltei daquele pseudo surto, olhei para ele,
Ele olhou para mim e eu dei a desculpa que todo médico dá. Não, foi queda de pressão. Eu tive uma queda de pressão. Ele foi pegar água, etc. E eu fui voltando e eu comecei a falar para ele: você sabe da reencarnação? É claro que eu não citei aquilo que eu devia sentir, que eu havia percebido. Você sabe da reencarnação. Você sabe que nada que nos acontece, você já tem o conhecimento, é por acaso. E conversamos. Mais tarde, ele ficou muito doente. Veio para cá. Eu o visitei aqui no hospital. Ele estava nos momentos finais. E era curioso porque a mulher, a mãe, estava presente e ela também veio. Mas ela não chegava a ficar no quarto com ele sozinha. Não entrava no ambiente hospitalar para conversar com ele a sós. Ela ficava rígida, fora, na porta do quarto do hospital. Eu cheguei, cumprimentei-a, cumprimentei também a esposa, pedi licença, entrei, conversei um pouco com ele. E ele, naquele estado, eu percebi aquela agonia que vai anteceder ao coma. E no coma ele não voltaria nunca mais. E mais tarde geraria a parada cardiorrespiratória. Eu percebi, senti que ele ia morrer. Então, pedi licença, saí. E ele falava o nome dela, numa espécie de alucinação e delírio. Eu chamei e ele disse assim: não está na hora de você conversar um pouco com ele? Converse. Ele é seu pai. Dialogue. Fale alguma coisa. Eu disse: o que é que você quer que eu fale? Eu não sei, o pai é seu. Fale qualquer coisa, converse. Diga: vocês têm dramas muito sérios. Você viveu brigando com ele. Ela foi: não justifica a mim não. O problema é da sua consciência. Não justifica comigo não. É uma situação muito grave. Está na hora de você desfazer. Pelo menos tentar desfazer. Eu sei que você não frequenta o espiritismo, mas você ouve seus pais falar. E se a gente tiver certo, pelo menos 50% de cada lado, ou 50% da chance de nada disso existir, acabou, ou 50% desistir. Pelo menos para você garantir, se a gente tiver certo, vá lá e converse com ele. Porque se a gente estiver correto, quando é que isso vai acabar? Na próxima encarnação? E se na próxima encarnação você nascer doente mental? Nascer em uma situação pior? É necessário começar agora. Desfaça isso. É uma angústia. Ele olhou para mim e disse: mas eu não posso entrar. Eu vou entrar para ficar sozinha com aquele homem. O trauma do passado estava no seu inconsciente. Ficar sozinha com ele. Ela segurando as minhas mãos e disse assim: você entra comigo. Eu disse: eu vou participar de um negócio desse. Entra! Com aquele temperamento forte, eu que dissesse alguma coisa. Eu entrei com ela, nós entramos. E ela, eu sentia as mãos tremerem. Ela pálida, foi chegando próximo a ele. E ele, ali, falando coisas desconexas. Ela foi se aproximando dele, foi para tocar-lhe a mão. Quando tocou-lhe a mão, pareceu que uma lâmpada nos seus olhos, no seu semblante, se acendeu. Pareceu que ele recobrou um pouco de energia, abriu os olhos, ficou mais vivo e disse: fulano, é você, e apertou a mão com força. Quando apertou a mão com força, o choque emocional fez com que ela tombasse, começou a chorar. Ajoelhou-se ali. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi. Ajoelhou-se e começou a chorar. Então, papai, eu nunca vi ele chamando ele de pai. Papai, me perdoe. Que filha ingrata sou eu, papai, me perdoe. Começou a chorar. E ele começou a chorar também. E eu não tinha nada para fazer. Eu deixei o povo sozinho. E aí vem aquela cena. E ele disse: minha filha, vamos pedir a Deus para que todos nós nos perdoem. Para que Ele nos perdoe a todos nós. Eu pedi licença a sair para não acompanhar aquela conversa, eles ficaram conversando. Não perguntei o que foi que começou, nunca soube, mas ele morreu nos braços dela. Parecia que estava esperando apenas ela, para pelo menos desfazer um pouco desse laço complicado do passado, de um drama do passado. Eu me lembro que muitas vezes eu conversava com ele e ele me dizia: será que um dia ela vai me perdoar? Eu disse: fulano. Eu chamava senhor fulano, perdoar de quê? Ele dizia: não sei. Ele não sabia o que era, mas tinha a consciência de culpa. Por isso que ele se desdobrava em atenção dela. E mesmo diante das agressões, da violência, ele continuava compassivo com ela. A consciência de culpa do passado não ser inconsciente. E ali estava o drama, que foi algo superado, que somente a doutrina espírita pode explicar. Através da visão da reencarnação. Somos, portanto, o resultado daquilo que fizemos. E seremos amanhã a consequência do que façamos. Por isso, a doutrina espírita que revive Jesus vem nos convidar a trazer Jesus para dentro do lar. Isto é, trazer a espiritualidade, a conversa, o evangelho no lar, o diálogo fraterno, a oração em família, algo que nos possa unir mais e que possa dar aos filhos
a ideia de que nós não somos apenas o corpo, não somos apenas a matéria, mas temos algo além, que temos uma vida futura, que temos uma destinação além da carcaça material. E aqueles familiares que já romperam a alfândega da sepultura estão conosco também, permanecem vinculados a nós, só deixaram o corpo, mas estão psiquicamente ligados e nos esperam, nos aguardam para o grande retorno mais cedo ou mais tarde. A doutrina espírita, portanto, meus amigos, revive Jesus para dizer que, diante de qualquer conjuntura familiar difícil, façamos o bem, permaneçamos em paz. Se o outro na nossa família não nos compreende, o problema é dele. Sejamos nós aqueles que temos a postura de compreender, de entender e de levar adiante. Não nos arrependeremos de termos feito o melhor de nós, mesmo que de maneira dolorosa em algumas situações. Porque a família, no contato e no atrito da convivência, faz com que o indivíduo vá sublimando as emoções e avançando espiritualmente na direção do progresso. Muita paz.